Esse homem abriu todas as jaulas dos animais que mantinha em seu quintal, causando um caos nunca antes visto em sua cidade. A polícia se vê em uma situação complicada e precisa tomar uma decisão. O motivo por trás de tudo isso é inacreditável e deixou todos em choque. O que aconteceu, você vê agora. Zanesville é uma cidade de médio porte localizada no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Embora seja uma cidade tranquila e pacata, em 2011 residia lá Terry Thompson, um homem excêntrico e agitado que trazia consigo o impensável. Com seus 62 anos, ele cresceu a leste da cidade. Seus pais eram donos de uma fazenda, onde constantemente tinha contato com alguns tipos de animais. Há décadas, em sua infância, Terry teve uma vida pacífica e amorosa. Seus pais não eram fora do comum, mas cuidaram bem dele. Fez parte do clube dos escoteiros e gostava de pedalar rápido na bicicleta. Ainda nessa idade, adquiriu gosto por velocidade. Sonhava em pilotar carros potentes e tinha muitos amigos. Contudo, Terry cresceu. Em 1955, iniciou-se oficialmente a Guerra do Vietnã, mas só nos anos de 1965 a 1973, os americanos participaram de forma intensa. Muitos jovens foram convocados de forma obrigatória, algo que posteriormente foi muito criticado. Rapazes entre 18 e 26 anos foram mandados para um lugar de morte e violência. Como muitos outros, Terry teve que deixar seus sonhos de lado para servir seu país. Mães e pais protestaram em todos os Estados Unidos contra a guerra e a convocação obrigatória. Mas já era tarde para Terry. Ele viveu uma experiência terrível no Vietnã que o mudou completamente. Ele voltou para casa, mas era outra pessoa. Em Zanesville, adulto, e depois de passar pelos traumas da guerra, frequentemente falava sobre o que viu, os horrores e a angústia. Ele não conseguia entender como sobreviveu enquanto outros morreram. Não se achava merecedor de estar vivo e sentia culpa. Disse uma vez a um amigo que o céu não era para ele. Um tempo depois, Terry adquiriu um Corvette e se casou. Marian Sharp era uma boa pessoa, de uma boa família. Ela ajudou Terry com seus traumas e apoiou seus projetos. A vida dos dois estabilizou. Ela se tornou professora e ele abriu uma loja de bicicletas e outros equipamentos relacionados ao ciclismo. Marian também gostava de animais e os dois adotaram cachorros. Parecia que tudo estava bem. Tinham uma boa vida, bons amigos e boa situação financeira. Terry chegou a pilotar barcos em corridas e comprar outros carros. Porém, no final dos anos 70, Terry teve uma ideia estranha. Ele presenteou Marian em seu aniversário com um filhote de tigre chamado Simba. Ela não sabia onde ele havia conseguido aquele animal, mas acabou gostando. Após isso, Terry fez mais aquisições. Simba foi só o primeiro. Terry comprou jaulas e as colocou em seu quintal. Uma por uma, ele as encheu de animais exóticos. Seus vizinhos viam quando ele chegava trazendo um filhote de urso ou leão. Isso se tornou algo comum. Embora fosse uma pessoa de comportamento calmo, ele se tornou extremamente excêntrico. Parecia que ele estava viciado em animais. Quanto mais perigoso ou grande, mais ele queria essa fera. Era como se fosse guiado por emoções e não pela racionalidade. Contudo, Terry adquiriu um novo hobby: armas de fogo. Como ex-militar, sabia como manuseá-las. Então comprou algumas. Chegou a atuar como tratador em um programa de animais em 2008 e até deu um filhote de leão para eles. Mesmo vivendo dessa forma, Terry não tinha a licença necessária. Quem o visse de fora pensaria que tinha ótimas condições financeiras. Afinal, cuidar de animais exige muitos recursos. Mas a verdade era outra. A residência onde vivia, praticamente uma fazenda, foi repetidamente denunciada por condições inseguras, falta de comida, água adequada e cercas com defeito. Os animais estavam sendo mantidos em um lugar completamente inadequado. A situação era tão grave que alguns animais já tinham conseguido escapar antes, mesmo que não tenham atacado ninguém. No final de 2008, a residência foi invadida por policiais, que apreenderam 133 armas de fogo ilegais e milhares de munições. Terry foi condenado por porte ilegal de armas. Porém, esse processo se arrastou até novembro de 2010,
quando foi definitivamente considerado culpado e enviado para uma instituição correcional federal na Virgínia Ocidental. Os advogados conseguiram sua liberdade em outubro de 2011, mas o que era para ser algo bom se tornou um pesadelo. Terry estava endividado. Na verdade, sua situação financeira começou a ruir quando adquiriu todos aqueles animais sem condições de mantê-los. As armas também eram caras, sem contar suas munições. Ainda foi preso e teve gastos com advogados. Terry estava falido. Para piorar ainda mais a situação, Marianne o deixou. Seu casamento já estava abalado antes, mas a prisão foi o fim para eles. Terry ficou profundamente abalado e começou a agir de forma estranha. Não conversava com ninguém, ficou quieto em sua casa. Seus animais ainda estavam ali. Por incrível que pareça, eles foram cuidados por seus amigos e até por Marianne durante o período em que ele esteve preso. Mas agora, ele estava sozinho com as feras. Terry pensou no motivo que fez Marianne deixá-lo. Mesmo com o vício perigoso de manter predadores em casa, as armas, a prisão ou algum possível comportamento mais nocivo, em sua cabeça ele nunca havia feito nada de errado. Começou a acreditar fortemente que Marianne havia conhecido outra pessoa enquanto ele estava preso. Chegou a perguntar a um amigo sobre isso. Mas, quando o homem disse que não sabia, Terry respondeu de forma assustadora: "Bem, eu tenho um plano para descobrir e você vai saber quando acontecer." O amigo ficou preocupado, mas não esperava que isso teria consequências tão ruins. Em 18 de outubro de 2011, Sam Kopchak, um vizinho, percebeu algo estranho no quintal de Terry. Seu cavalo estava agitado. Logo, Sam entendeu o porquê. Ele viu um urso negro andando solto e ficou assustado. Em seguida, viu um leão olhando direto para ele. Sam ligou para as autoridades. Contudo, a sua ligação foi só a primeira do que seria uma enxurrada de queixas. Por volta das 5 horas da tarde, os policiais se encaminharam para o bairro do homem. Eles pensavam que só teriam que lidar com alguns animais soltos. Não estavam preparados para o que estava por vir. Ainda na estrada, viram alguns predadores andando sem rumo. Ao continuar o trajeto e pararem perto das casas, viram animais rondando pelos quintais. Era uma grande confusão. Para piorar, havia uma quadra perto dali, onde crianças costumavam brincar. Jonathan Mary, um dos policiais, viu um lobo cinzento correndo na rua e recebeu ordem para neutralizá-lo. Era um animal perigoso demais. Ele seguiu a fera e a matou com um tiro. Ao retornar para o carro, deu de cara com um urso negro que avançou em sua direção. Usando uma arma padrão da polícia, ele atirou várias vezes. O urso caiu já sem vida. Foi aí que a ficha caiu. Havia vários animais selvagens grandes e perigosos soltos em plena luz do dia. Se não fizessem nada, pessoas iam morrer. Mary comunicou a situação por rádio e pediu todo o reforço possível. Era uma emergência total, um puro caos, algo que nunca havia acontecido. Outros policiais se encaminharam para a casa de Terry, sabendo de seu histórico e que podia ter algo a ver com isso. Na casa de Terry, encontraram uma bagunça. Tudo estava sujo e desorganizado, mas ele não estava lá. No quintal, as jaulas estavam todas abertas, revelando de onde os animais vieram. Enquanto isso, mais ocorrências eram registradas na delegacia, evidenciando a gravidade da situação. O xerife responsável, Matt, deu uma ordem direta: matar qualquer animal perigoso. Leões e pumas foram abatidos logo depois da ordem. Mesmo que os animais não tivessem culpa de agir com agressividade, era impossível que permanecessem vivos nessas circunstâncias. As autoridades decidiram que tranquilizantes não eram uma opção segura. Exigiam dosagem precisa, tempo para fazer efeito e monitoramento cuidadoso. Nada disso era possível naquela situação. Sem opções, durante a noite, os policiais fizeram um abate massivo de lobos, leões, tigres e ursos enquanto ainda procuravam Terry. Foi uma noite de puro terror. Terry finalmente foi encontrado. Ele estava morto. Um tigre branco estava em cima dele. Ele foi encontrado perto de galinhas mortas, provavelmente devoradas pelos animais. O tigre parecia tentar consumir seu corpo, mas havia um ferimento de bala na cabeça de Terry. Um revólver estava próximo.
Terry planejou isso. Ele abriu as jaulas e trouxe seu caos interior para fora. A cena era brutal. Ao amanhecer, 48 animais haviam sido mortos, entre grandes e pequenos. 6 sobreviveram e foram contidos e levados ao zoológico. A casa de Terry era terrível, suja e cheia de lixo. O quintal estava cheio de fezes e odores de animais. Ele já tinha desistido. Os corpos das feras foram organizados em fileiras por espécie. Uma foto da cena devastadora circulou pelo mundo. Embora muitos tenham criticado as autoridades, Jack Hanna, diretor emérito do Zoológico de Columbus, visitou o local e declarou publicamente que não havia alternativa. Ele descreveu a cena como devastadora, mas afirmou que os policiais agiram para proteger vidas. O fato de nenhum humano ter sido ferido trouxe alívio à comunidade. Mas como algo assim pôde acontecer? Antes disso, Ohio tinha pouca regulamentação sobre a posse de animais exóticos. Terry tinha certa facilidade para fazer suas aquisições. Planejar seu próprio fim e soltar os animais como última atitude, cumpriu, de forma estranha, o que tinha dito a seu amigo. Bem, eu tenho um plano para descobrir, e você vai saber quando acontecer. Terry, irado e com ciúmes, surtou completamente. Depois de ser preso, sua vida ficou difícil. Não podia mais manter seus animais nem seu estilo de vida, e a suspeita de traição o levou ao limite. Muitos policiais expressaram espanto e tristeza pelo ocorrido. Conhecidos e desconhecidos ficaram chocados com o ato de Terry. Funcionários do zoológico lamentaram as perdas, embora reconhecessem a necessidade das ações. Legisladores se mobilizaram para evitar que algo assim acontecesse novamente. Em poucos dias, o governador John assinou uma ordem executiva restringindo leilões de animais selvagens e aumentando a fiscalização. Em junho de 2012, uma lei abrangente foi assinada, restringindo fortemente a posse de animais perigosos. Em 2014, a lei entrou plenamente em vigor. A fuga de animais em Zanesville é um caso marcante. No centro dela estava um homem complexo lutando contra si mesmo.